Olá, meus irmãos, graça e paz, passando aqui para, de alguma maneira, tentar edificar a vida daqueles que têm acompanhado os nossos vídeos, as palavras que a gente tem liberado nas redes sociais. E antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, de alguma maneira compartilhar, curtir. Faça isso, nos ajude aí. Também siga a gente lá no Instagram, no Face, tanto a minha página como a da Igreja ao Chamar, ok? Mas eu estou aqui novamente para falar um pouco sobre oração. Afinal de contas, nós temos batido nessa tecla. Afinal de contas, a oração ela é o início de tudo. A oração da fé, ela é o início das nossas vitórias, das nossas conquistas. Então, eu quero, nesta palavra, mais uma vez, de alguma maneira, tentar despertar você para essa causa tão nobre, tão poderosa, que é a oração da fé. Quero dizer para você, meu amado e querido irmão e irmã, que sem oração a gente não vai ter aquilo que a gente quer. Tudo é conquistado, creio eu, através de atitudes de oração, de perseverança na oração. E eu estava agora há pouco refletindo sobre um homem que foi incrível, um profeta, sabe, extraordinário do ponto de vista de realizar tantos milagres, mas o grande detalhe que nos chama a atenção, porque a gente pensa que o fato de milagres acontecer por intermédio de outro só pode acontecer através de outros e não através de mim. Isso é um engano, entendeu? Então, a fé correta vai produzir em nós um comportamento correto, e esse comportamento correto vai me levar a buscar aquilo que eu tinha timidez de buscar, devido a achar que era tão grande para mim. Mas a gente tem um homem na Bíblia que chama-se Elias, esse profeta que realizou coisas sobrenaturais. Ele era um homem sujeito, diz a Bíblia, às mesmas paixões, isso é, ele tinha os mesmos desejos que a gente tem, os mesmos sentimentos que a gente tem. Ele padeceu depressão, ele se sentiu acuado, ele teve medo, ele ficou apavorado, ele se escondeu, porque ele tinha aquilo que a gente tem. Medo, sabe? Todas as dificuldades possíveis que alguém carnal pode ter. E a Bíblia diz que ele era um homem que, apesar dele ser assim como nós somos, ele orou certa vez para que não chovesse. E é interessante que a Bíblia diz que não choveu por 3 anos e meio. Sabe, o Senhor sustentou a palavra do seu profeta. E através dessa palavra dessa noite, eu quero declarar para você que Deus também ele sustenta a tua palavra, ele sustenta a tua oração, queridos. E a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, o profeta, ele orou para que chovesse. A Bíblia diz que choveu. Novamente a terra começou a produzir os seus frutos. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Mas eu quero chamar a atenção para isso, que o profeta, o grande profeta, ele era um homem como eu sou e como você é. Nada além, nada demais, entendeu? Mas ele não tinha medo de abrir a boca e declarar pela fé que coisas extraordinárias aconteceriam. E todas as vezes que ele fez isso, coisas extraordinárias aconteceram. Eu quero desafiar você nesses dias a abrir a sua boca também, a declarar também,
sabe, a respeito de tudo aquilo que você quer, de tudo aquilo que você precisa. Agora eu quero te dar um conselho de pastor, de irmão, de amigo, sabe? Estabeleça prioridades na sua vida, coloque e busque o reino de Deus em primeiro lugar, porque uma vez que você faz isso, atrelado à oração da fé, as coisas que você quer, as coisas que você mais deseja, elas vão ser acrescentadas para você. Eu estou convencido, igreja, querido irmão e irmã, que a oração perseverante, ela move os céus e traz a nós o sobrenatural e, consequentemente, coisas grandes que Deus tem para mim e para você. Vou te falar algo, a solução, a oração é a solução para todo tipo de problema. A gente vê pessoas na Bíblia que tiveram problemas, padeceram, e o que elas fizeram foi recorrer à fonte. E quando elas chegaram na fonte, queridos, tinha água, isso é, tinha suprimento para todas as suas necessidades. A Bíblia diz lá em Mateus: e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Sabe, quando você orar, comece assim, louvando a Deus, dando graças a Deus, reconhecendo o senhorio dele, o poder dele. Faça assim, mas depois, queridos, repreenda toda a incredulidade na sua vida. Repreenda, no nome de Jesus Cristo, toda falta de fé na palavra do Senhor. E quando você liberar a sua oração, libere crendo que já aconteceu no mundo espiritual. E é uma questão de tempo para se materializar no mundo físico. Sabe, tem um texto da palavra de Deus que é tão extraordinário, que conta que, você conhece a história, Abraão e Ló, eles começaram, por causa dos parentes dele, por causa dos servos deles, eles começaram a ter problema, não eles em si, mas os funcionários deles. E aí Abraão falou: olha, Ló, eu te amo, você é meu sobrinho, sabe? Nós somos parentes. Eu não quero que haja contenda, sabe, entre, sabe, os meus e os seus. Então, vamos fazer assim. Você já está muito abençoado, você já é riquíssimo. Vamos se separar, sabe? Se você for para um lado, eu vou para outro. E aí Ló, ele cresceu o olho e ele escolheu as campinas verdejantes. E aí ele foi para lá, mas depois de um tempo houve um caos ali, porque Deus destruiria aquele lugar que Ló estava morando. E aí a Bíblia diz que Abraão, ele se lembrou de Ló. E o que ele fez? Ele foi orar, porque ele entendia que a oração da fé move os céus, isso é, move Deus. E aí ele começou: Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Veja bem, querido, você conhece a história. A intenção de Abraão era alcançar Ló. Ele não estava preocupado com os outros. A preocupação dele era Ló. O foco dele era Ló. A intercessão dele era por Ló. Sabe, porque os outros não tinha nada a ver com Deus, não queria saber de Deus. Nós conhecemos a história. E aí Deus falou: tá bom, Abraão, se tiver 50 eu não vou destruir. Ah, mas se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, se tiver, eu não vou destruir. Olha que coisa extraordinária, meus queridos irmãos, o que uma oração da fé é capaz de fazer. Nós sabemos a história, o resultado, o fim da história. Ló, ele saiu ileso daquele lugar. Agora, é verdade, a mulher dele, ela pereceu, ela se transformou numa estátua de sal, né? Agora, por quê? Porque o coração dela estava apegado às coisas que a traça e a ferrugem pode corroer. O coração dela não se voltou para Deus. O de Ló sim, mas o dela não.
Sabe, o nosso coração deve estar voltado para Deus, os nossos olhos devem estar voltados para Deus, tão somente para Ele. Sabe, tem um outro texto na Bíblia que fala de clamor, de oração, que eu acho extraordinário, que está lá em Êxodo 3. O versículo 7 diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus inimigos. E Deus falou assim: olha, eu conheço o sofrimento deles. Deus já conhecia o sofrimento, mas Deus se manifestou para cessar o sofrimento deles quando eles clamaram. Amém? Aí o Senhor diz assim: olha, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha só, quando foi que Deus decidiu libertar o povo ali daquele lugar do Egito? Quando houve clamor, Deus já sabia que o povo estava padecendo, que o povo estava sofrendo, que o povo estava chorando, mas Deus não fez nada, porque Deus, Ele não se move, queridos, pelas nossas carências, pelos nossos sofrimentos. Ele se move quando há e Ele vê em nós uma atitude de fé. Quando houve uma atitude aqui nesse povo, Deus se manifestou. Olha o que Ele diz no versículo 9 de Êxodo 3. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um aleluia, um amém? Amém significa assim seja. Amém significa eu concordo, eu recebo essa palavra na minha vida. Sabe, Deus, Ele se move quando Ele vê um coração quebrantado que se volta para Ele através da oração da fé. Sabe, então, meus queridos irmãos, vamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E textos como este que nós acabamos de ler, isso traz esperança para as nossas vidas, traz esperança para a minha vida. Quando eu me debruço em textos como este de Elias, dos filhos de Israel, em textos como este, sabe, queridos, eu sou tomado por um espírito de fé e eu clamo: Senhor, faz na minha vida, Senhor, abre portas para a minha vida, Senhor, me cura, Senhor, me abençoa esse povo, abençoa a igreja, sabe, eu sou tomado por esse espírito de entusiasmo, de fé, de fervor. Amém? Eu decido trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe, queridos, tem algo que dá mais esperança em alguém do que ele saber que Deus está com ele todos os dias até a consumação do século? Como diz lá em Mateus 28, o versículo 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando eu me deparo com algo, com essa revelação, queridos, sabe, eu sou tomado por uma esperança, eu sou tomado, sabe, queridos, por uma fé que eu vejo já os milagres acontecendo, sabe, eu quero sempre trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Mas tem gente que só traz à memória os fracassos, as decepções, as desilusões, as frustrações. Direcione hoje a sua fé corretamente para aquilo que te dá esperança, para aquilo que te eleva, para aquilo que te coloca em outro nível. Deus, presta atenção, tem coisa que dá mais esperança em nós do que isso? Não tem. Deus, Ele prometeu nunca deixar os seus filhos, como diz lá em Hebreus 13,
nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Meu Deus do céu, se encha disso e tenha esperança a respeito de tudo aquilo que você tem esperado, porque vai acontecer. Sabe por que vai acontecer? Porque ele não é homem para que minta. Ele não é mesquinho, ele não é avarento. Ele é um Deus poderoso, glorioso, rico em misericórdia. Olha o que ele diz lá em Isaías 43:19: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Psiu. Neste momento eu vejo Deus colocando, queridos, um caminho nesse deserto aí e rios nesse deserto. Ermo é um lugar, sabe? Ermo, sabe? Ele coloca um caminho, ele coloca rios. Eu profetizo um rio sendo colocado diante do teu caminho, e esse rio vai produzir, através da fertilidade que ele é capaz de trazer, todo tipo de árvore frutífera para o teu deleite. Eu estava ouvindo um testemunho agora há pouco de um rapaz, datado de 2007, ele falando que ele viveu um caos na vida dele. Ele foi para outra cidade, perdeu o emprego, a mulher tinha acabado de ganhar neném e ela precisava amamentar, mas ela estava ficando fraca porque ele não tinha mantimento para colocar na mesa. E ele era pintor, começou a bater numa porta, em outra porta, nenhuma porta se abria. E ele bateu em uma porta lá, a mulher: não, eu não tenho nada aqui para te oferecer. Ele começou a chorar e começou a orar: Senhor, me ajuda, a minha mulher não tem nada. Ele fechou os olhos, foi para o outro lado da calçada, tinha um mato assim, com uma cerca, e de repente o Senhor falou assim para ele: abra os olhos e olhe para frente. Ele olhou para frente, aquele mato assim, e o Senhor falou para ele: abra os matos. Quando ele abriu, do outro lado da cerca tinha um pomar com mangas. Ele disse que 3 pés de manga pendia de tanta manga. Tinha fruta-pão, tinha um monte de frutas. E para completar a história, tinha uma sacola do lado. E Deus falou: pega a sacola e encha a sacola. E ali ele pôde levar mantimento para a sua casa. Esse é o nosso Deus. Sabe o que significa isso? Ele colocou um caminho no ermo daquele irmão, e ele vai colocar também na tua vida, no teu caminho, em nome de Jesus. Ele vai colocar rios aí, açudes de água aí, meu irmão. O Senhor é conosco, sabe? Deus prometeu nunca nos deixar, e Ele não nos deixa. Você pode está até na fornalha, até cair na fornalha, entrar na fornalha. Então, na fornalha da vida, Ele está presente. Você lembra lá, por causa da fidelidade, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados lá na fornalha. 3 homens, mas haviam 4 lá, porque Ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E o incrível, a fornalha é um local quente, e aquela linha especial havia sido aquecida 7 vezes mais. Absolutamente nada queimou, porque o nosso Deus é um Deus que livra também dentro da fornalha. Muitas vezes Ele nos livra da fornalha, mas muitas vezes Ele nos livra dentro da fornalha. Continue com o coração cheio de gratidão, cheio de louvor, em nome de Jesus. O Senhor, Ele nos livra, querido, nas tempestades, nos vendavais. Você lembra, querido, de Pedro, quando ele reparou na força do vento, ele começou a ter medo, ele gritou: salva-me. Sabe, Deus não te ignora, Deus não está alheio a você. E imediatamente, diz a Bíblia lá em Mateus 14, prontamente Jesus estendeu as mãos e salvou Pedro. Ei, eu vejo agora Deus estendendo as mãos para você. Nesse momento, Deus estendeu as mãos para você. Segura na mão dele, ó abençoado, e siga em frente, porque
tem coisas boas chegando para você. Ele nos livra das tempestades, dos vendavais, das fornalhas. Ele nos livra até mesmo no vale da sombra da morte. Isso é, quando a gente provoca o caos. Ele é tão bom, ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, que mesmo a gente indo por conta própria, ele nos livra. Lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande, isso é, ainda que eu tenha ido, ainda que você está vivendo esse caos porque você mesmo provocou, mesmo assim ele não te ignora. Ele te ama, ele te quer bem, sabe? E ele está com você. E ele vai te tirar desse vale da sombra da morte, meu irmão e minha irmã. Agora, veja bem, tudo parte de uma ação sua. Não seja passivo diante disso. Lembra do profeta que profetizou no vale de ossos? Ele profetizou, haja vida, ossos. Sabe? E as coisas começaram a acontecer ali. Aquele barulho de osso, sabe? Osso se juntando com osso. Oh, glória! Psiu, profetiza, abençoado. No nome de Jesus. Agora, sabe? Tenha visão daquilo que você quer. Tenha visão daquilo que você necessita. Em nome de Jesus Cristo, tenha visão. A gente precisa ter visão daquilo que nós queremos. E aí, após a gente ter a visão, a gente precisa profetizar, a gente precisa orar. Em nome de Jesus Cristo. Deus está nos movendo. Sabe, queridos, eu estou tão empolgado esses dias. Sabe, eu estou tão entusiasmado esses dias. Porque, sabe, queridos, eu sinto que Deus quer nos levar mais alto. Eu sinto que Deus quer nos dar coisas que a gente nunca teve, sonhos que a gente nunca sonhou. Eu creio que Deus quer fazer coisas grandes e é por isso que Ele está nos despertando para a oração, porque Ele só pode fazer quando a gente orar. Eu quero te chamar à oração. É difícil, é pesado, mas, sabe, eu sustento os teus braços agora. Se levanta e ora. É para o teu bem, é para você. Peça primeiro para você, depois você pede para os outros, quando você estiver satisfeito. Mas mergulha, queridos, mergulha. Meu irmão e minha irmã, mergulha nesse oceano da oração, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, nos teus negócios, no teu trabalho, na tua saúde, nas tuas emoções, na tua vida espiritual, no teu ministério, na célula, na igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria deixar com você nessa hora. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, se é que vai ver, mas eu abençoo a sua vida. Pai, eu abençoo esse irmão e essa irmã que estão ouvindo essa meditação agora que a gente acabou de liberar. Que o teu espírito de ousadia flua, que o teu espírito de fé flua, que haja em cada um de nós o mesmo espírito que houve na vida de Josué e Calebe. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida em todos os sentidos. Eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida emocional, a sua vida conjugal. Em nome de Jesus Cristo, tenha um tempo com Deus aí abençoado. Em nome de Jesus. I love you. Deus te abençoe.